Bom, queria agradecer primeiramente o pastor Eliseu, toda a paciência e o carinho aí de me instruir nesse processo aí de TCC. Me chamo Paulo Henrique da Silva Almeida, vou falar sobre autoridade espiritual. É um tema que chamou muito a minha atenção e no final eu vou compartilhar com vocês o motivo de ter chamado a atenção e a minha introdução para a autoridade espiritual, que é um tema central no contexto teológico pentecostal. Este estudo explora sua natureza, relevância e impacto na vida da igreja e na formação de identidade cristã contemporânea, destacando os fundamentos bíblicos e implicações práticas onde a autoridade espiritual é fundamental ao protestantismo. A análise da autoridade espiritual junto às bases bíblicas, a comunidade de fé e as implicações teológicas. Práticas ministeriais como a aprovação de uma autoridade espiritual, onde os frutos são a resposta. Em Lucas 10:17, Jesus diz: então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus responde: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem de cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Então aqui, esse poder da autoridade, né, que é tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa conviver, né, dentro da nossa igreja ou na nossa vida do dia a dia. E nós podemos entender até que a autoridade espiritual que nós carregamos, a partir do momento que nós cumprimos a palavra de Deus na nossa vida, ela é exercida no dia a dia, não só dentro da nossa comunidade de fé, mas também na nossa vida dentro do trabalho, na nossa vida junto à família. Quando nós nos tornamos essa referência de autoridade vinculada à palavra de Deus, ela traz esse retorno que é a autoridade espiritual. E os objetivos? O objetivo do projeto sempre foi a Bíblia, né? A Bíblia como o único pilar de identificar as atitudes e o comportamento de uma autoridade espiritual, que toda autoridade espiritual tem o seu chamado e vocação atestados por Deus. Servir as ovelhas é um dos melhores exemplos na vida de uma autoridade, né? Quando ele consegue gerar frutos, né? E essa implicação que eu trago dentro do projeto. A autoridade espiritual não é imposta. Ganha o respeito e aceitação como uma construção de uma base sólida, oferecendo uma abordagem prática para os líderes exercendo uma autoridade íntegra e humilde. De integridade e humildade. Desculpa. Entender como a liderança espiritual afeta na dinâmica das igrejas e comunidades. Aqui entra um objetivo que é impactante na minha visão, que é como uma autoridade espiritual ela pode exercer não só um impacto dentro da própria igreja, né, mas na comunidade, no social ao redor. A gente teve uma aula do professor Assis, ele comentou muito bem isso, e ele falou que logo quando ele foi consagrado a pastor, ele foi para uma igreja no interior de Curitiba, se eu não me engano, e ele falou que lá na comunidade que ele tinha, a igreja, ele começou a fazer uns projetos sociais de educação de comportamental, limpeza, né, de corte de cabelo, higienização. E isso também impactou ao redor da comunidade, né? Quando ele começou a mostrar isso para as pessoas, que existia não somente ali uma pregação da palavra, mas também um quê de preocupação social com todos que ali moravam, também logrou êxito junto à comunidade, não só dentro da igreja. A metodologia é justificativa. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa baseada numa revisão bíblica e literária, com foco em líderes e comunidades no contexto pentecostal. Justifica-se pela necessidade de fortalecer
a compreensão teológica e a prática da autoridade espiritual. A necessidade de reflexões críticas sobre o impacto da autoridade espiritual no fortalecimento da fé e no crescimento da igreja. A análise é focada em uma experiência prática dentro do movimento pentecostal, com toda a revisão na leitura teológica e bíblica, sempre tendo a Bíblia. Na metodologia aqui na justificativa, a base só Bíblia, né? Somente Bíblia, que é a nossa lupa, é a nossa guia para seguir essa autoridade espiritual. As referências teóricas: Jesus como modelo supremo de autoridade espiritual, como Mateus 28:18, né? Jesus aproximou-se e falou, lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Conforme a reforma no século XVI, sola a Escritura como uma fonte de legitimidade espiritual protestante. O trabalho baseia-se nos autores Neil Watt e Silas Malafaia. Além das Escrituras, enfatiza a centralidade da liderança servidora, da submissão a Cristo como os padrões da autoridade espiritual. Silas Malafaia discute a importância da integralidade e a fidelidade bíblica no exercício da liderança. Pastor Silas, no livro Autoridade Espiritual, ele comenta muito sobre isso, esse relacionamento do corpo com a autoridade espiritual e da autoridade espiritual com o corpo. O impacto do caráter pessoal do líder na percepção da autoridade espiritual. Esse caráter ele é de muito valor, né? Que quando você prova essa autoridade espiritual que você está sob debaixo da sua autoridade, você entende que é uma direção de Deus, mas ao mesmo tempo o homem ali que precisa ter os seus cumprimentos de comportamento, de caráter, de dignidade, de humildade, de transparência, ele traz. Então isso torna muito mais fácil para a gente ter uma referência de autoridade espiritual e não ficar sendo enganado por autoridades espirituais que só querem ser servidos e não servir. Os resultados de discussões: o estudo identificou que a autoridade espiritual genuína é baseada na vocação divina, integridade pessoal e serviço. Líderes que alinham a prática ministerial aos ensinamentos bíblicos e promovem uma transformação pessoal de cada membro da congregação. Mudanças culturais e sociais promovem questionamentos às tradições e levam ao individualismo. A perda de credibilidade e escândalos afetam negativamente a percepção da autoridade espiritual. A necessidade de formação contínua e vida moral íntegra. Existem autoridades que precisam de cura e um novo direcionamento, buscando restauração e renovo, e o exercício de uma liderança baseada em amor, compaixão e transparência. Então aqui o resultado das discussões mostram muito, eu enfatizei muito nesse trabalho como a percepção da sociedade ou do corpo de Cristo, quando tem um mau exemplo de autoridade espiritual, o quanto isso impacta no todo do corpo. A desconfiança de autoridades espirituais, o impacto que causa na vida deles e o caminho a seguir de autoridades espirituais íntegras que têm que reconstruir a confiança de algumas pessoas que estão nessas dúvidas e com um mau exemplo que elas viveram. Então tem uma abordagem muito simples, mas dentro da palavra, né, que aqui mostra que não é simplesmente também uma autoridade espiritual que sai dessa percepção que ela é jogada de lado, mas ela precisa também ser cuidada e redirecionada. Mas são umas discussões muito boas que transformam não só a autoridade espiritual íntegra, mas também a autoridade espiritual que teve alguma
algum problema na sua caminhada. E a conclusão é que a autoridade espiritual transcende cargos, exigindo humildade, serviço, submissão à palavra. É essencial para o crescimento da igreja e para enfrentar os desafios éticos e culturais do contemporâneo. O exemplo de Jesus Cristo como líder servidor e a obediência à palavra de Deus mostra que a submissão ao propósito do Pai é muito maior do que o que nós queremos no dia a dia. Então, trazendo uma conclusão para a nossa vida cristã, é estar submisso à missão de Deus. O individualismo e relativismo cultural mostra uma necessidade de formação teológica sólida para lidar com crises de fé e o combate ao desigrejismo junto às igrejas contemporâneas. A autoridade espiritual é um chamado para servir e refletir Cristo em um mundo cada vez mais desconectado da espiritualidade genuína. Uma autoridade espiritual não se auto-intitula, ela é reconhecida. Um excelente líder é um excepcional liderado. E aqui eu termino a minha exposição para os colegas.